Olá, caros amigos do YouTube, eu sou Kátia Magalhães, sejam todos muito bem-vindos ao canal Chá com Debate, o seu espaço de interlocução livre e democrática na internet. Hoje, o senhor Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, decidiu romper seu silêncio de uma semana e apareceu diante dos holofotes para dizer que, pelo menos no momento, não dará prosseguimento a qualquer dos vários pedidos de impeachment protocolados contra o presidente da República. E aí, pensei os principais aspectos da fala do senhor Maia para debatê-los aqui com vocês hoje. E vamos a eles. Aspecto 1. Diz o senhor Rodrigo Maia que um processo de impeachment exige cuidado, é algo que deve ser feito com cautela, sem assodamento. De fato, não se troca um governante, muito menos um presidente da República, o primeiro mandatário do país, ao bel prazer de pressões de certos grupos sociais, tampouco de setores da política. Contudo, isso não significa a impossibilidade de lançar mão do impeachment quando tal for necessário, pois, caso contrário, a julgar pela fala do senhor Maia, teríamos um dispositivo constitucional vazio, desprovido de eficácia. Por quê? Porque teríamos um sistema engessado a tal ponto que impediria qualquer modificação desse próprio sistema de acordo com os mecanismos institucionais previstos para isso, dentre eles o mecanismo do impeachment. Segundo ponto suscitado pelo senhor Maia, no dizer do presidente da Câmara, deveríamos agir com cautela e deixar que uma crise do executivo lá permanecesse. São palavras dele. No entanto, acho essa uma frase inteiramente descabida, porque as crises não são do executivo, elas até podem ter sido geradas dentro do executivo pelo chefe do executivo. Contudo, elas se espraiam, elas permeiam toda a sociedade, porque não esqueçamos, e o senhor Maia bem sabe, que vivemos num sistema presidencialista, onde a Constituição Federal confere amplos poderes ao presidente da República, como, por exemplo, nomear e exonerar ministros de Estado, sancionar ou vetar leis e diversas outras prerrogativas extremamente relevantes para o funcionamento de uma nação, de um Estado de Direito. Então, outra alegação, a meu ver, bastante vazia do senhor Maia. Vamos ao terceiro ponto. Diz o senhor Maia que ele estaria aguardando a abertura dos inquéritos junto ao Supremo, conforme havia sido requisitado pelo Procurador-Geral da República, senhor Augusto Aras. Esse tema já foi objeto de um vídeo específico nesse canal. Sugiro que vocês assistam, me deem a honra para podermos debater juntos, onde inclusive eu aponto uma grave imprecisão jurídica, uma grave falha na peça, no pedido do senhor Aras. Mas voltando aos argumentos de Rodrigo Maia, de que estaria aguardando a atuação do Supremo para proceder. Argumento totalmente desprovido de fundamento jurídico de qualquer sentido. Por quê? E agora, me permito um breve parênteses para um esclarecimento jurídico. Os processos, os inquéritos,
processados perante o Supremo Tribunal Federal, se é que vão ser instaurados, porque o relator Celso de Mello ainda não deliberou por essa instauração, os eventuais inquéritos que venham a ser instaurados em relação à figura do presidente da República serão destinados à investigação da prática de crimes comuns. E aí, um esclarecimento. O que são crimes comuns? São os crimes definidos no Código Penal, que podem ser praticados por qualquer cidadão comum. E aí temos lá, na peça do senhor Aras, alguns crimes tipificados comuns, que poderiam ter sido cometidos pelo presidente da República. Por exemplo, falsidade ideológica, que consiste em omitir ou em inserir de forma dolosa, de forma fraudulenta, algum elemento em um determinado documento público, caso em que ele se refere àquela tal publicação no Diário Oficial, onde constaria a assinatura eletrônica do ex-ministro Moro, quando sabemos que, a toda evidência, Moro só teria tomado ciência desse decreto após a própria publicação no DO. Temos aí o crime de advocacia administrativa, que seria utilizar a influência no poder para determinar o curso de investigações, de inquéritos. Temos crimes comuns, esses sim, a serem investigados pelo Supremo Tribunal Federal, supostamente praticados pelo presidente da República. No entanto, o que o senhor Maia parece desconhecer, quando acho muito difícil que ele efetivamente desconheça, é que o processo de impeachment é baseado na suposta prática de crimes de responsabilidade. E o que são crimes de responsabilidade? São crimes que só podem ser praticados pelo presidente da República e que são definidos na Constituição e na Lei de Impeachment de 1951, que foi recepcionada, que foi acolhida pela nossa Constituição de 88 em vigor. E que crimes de responsabilidade são esses? Diversos. Crimes como, por exemplo, ofensa ao decoro, ofensa à probidade na administração, crimes diversos, mas não os crimes comuns, que esses sim podem ser objeto de investigação no Supremo Tribunal Federal. Daí a total inconsistência da afirmação do senhor Maia também nesse sentido, porque poderiam haver dois processos paralelos em curso. Um junto ao Supremo Tribunal Federal, para a investigação dos tais crimes comuns, e o outro junto à Câmara dos Deputados, no contexto de um eventual impeachment, para a investigação dos crimes de responsabilidade. Coisas distintas, tipos de crimes distintos, que são avaliados, que são investigados por poderes diferentes. Assim, reza a nossa Constituição Federal, que o senhor Rodrigo Maia bem conhece, ou pelo menos deveria conhecer. E, por último, temos a alegação do senhor Maia de que a instauração de um eventual processo de impeachment em plena pandemia só viria a acarretar os efeitos econômicos extremamente danosos dessa pandemia. E aí leia-se desemprego, quebra em massa, queda de arrecadação, todos esses efeitos que temos vivenciado na própria pele desde o início dessa pandemia que assola o mundo e nos assombra todos os dias. Mas aí indagamos ao senhor Maia, não seria, por acaso, a própria permanência de Jair Bolsonaro no poder que estaria agravando os efeitos já tão deletérios dessa pandemia? E aí pensemos
diferenciamos em dois aspectos muito específicos. Primeiro, na estabilidade jurídica. Já temos comentado a miúde nesse canal como o senhor Jair Bolsonaro nos entrega um ambiente de forte instabilidade jurídica, menosprezando os institutos do Estado de Direito. Isso ficou muito evidente no episódio do conflito com Moro, que redundou na demissão de Moro, um símbolo de combate à corrupção, de combate a crimes violentos, e que já havia redundado pouco tempo antes na demissão de um ministro extremamente técnico, que foi o ministro Mandetta, defenestrado do cargo, não por negligência, por imperícia, por descuido, mas sim por se prender à técnica, à ciência, a fundamentos científicos que tanto incomodavam as crenças pessoais do presidente da República. Então, você ter demissões de 2 ministros desse porte, com um intervalo de menos de um mês entre as demissões, cria, no mínimo, um cenário de grande instabilidade jurídica, para não tornarmos a falar de um assunto que temos debatido a miúde aqui também, que são as constantes violações de Bolsonaro aos próprios princípios do Estado de Direito, ao princípio da impessoalidade, ao respeito às instituições de Estado que devem operar com independência, com autonomia. Temos visto, infelizmente, que Jair Bolsonaro não respeita nada disso. E no plano econômico, tão enfatizado pelo senhor Maia, acho que talvez a permanência de Bolsonaro seja, sim, um fator a agravar a crise econômica que vivemos. Por quê? Também temos comentado a miúde neste canal a inércia percebida, vista, desde a posse de Bolsonaro, em adotar medidas mais liberalizantes para a nossa economia, que permitiriam, que favoreceriam o aporte de investimentos no país, investimentos de que tanto precisamos. O que fez Jair Bolsonaro em prol dessas medidas? Praticamente nada, com exceção de uma reforma previdenciária, aliás, bastante desidratado. Jair Bolsonaro permaneceu esse tempo todo inerte, criando crises internas no seu próprio governo e, a toda evidência, buscando favorecer seus filhos, seus familiares próximos, seus parentes mais ligados. Então, me pergunto, será que sua permanência não seria um fator de agravamento, inclusive para a economia, inclusive no plano das incertezas econômicas? Por exemplo, na semana passada, vimos estarrecidos a apresentação de um suposto plano pró-Brasil, inclusive por um ministro da ala militar, e sem a presença do ministro da Economia, que parecia ser um plano bastante estatizante, um plano de alocação de recursos públicos bilionários em construções de obras públicas, algo que contradiz o discurso de Guedes, toda a plataforma liberal com base na qual Jair Bolsonaro foi eleito, mereceu os votos de grande parte do eleitorado, muito fulcrado, muito ancorado na figura de Guedes, um conhecido liberal. E menos de uma semana após a apresentação desse tal plano pró-Brasil, vemos hoje Bolsonaro a fazer afagos em Guedes. Essa contradição permanente nas atitudes do presidente da República, que de tão irresponsável, parece quase que um desnorteado, uma pessoa completamente sem rumo, dirigindo um barco à deriva. Vocês não acham que tudo isso contribui para a elevação do nosso grau de incerteza?
inclusive econômica? Então, uma vez tecidas essas considerações sobre a fala do senhor Maia, vocês ainda acreditam que Maia esteja preocupado, de fato, com a estabilidade do país, tanto em seus aspectos jurídicos, políticos, quanto econômicos? Acho muito difícil acreditar em tal tese. Me parece mais plausível que ele esteja esperando um tempo, dando um certo tempo, talvez para negociar cargos com o presidente da República, naquela política que em campanha Bolsonaro tanto dizia repudiar, a chamada política do, entre aspas, toma lá da cá, que é a política do centrão, da ala mais fisiológica do Congresso, com a qual Bolsonaro vem mantendo uma intimidade inusitada, para não dizer revoltante. Bom, essas eram as reflexões que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Se tiverem gostado desse vídeo, deixem seus likes, comentem. Por hoje me despeço e até o próximo Chá com Debate.